Olá, eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias e arte educadora. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre a arte de contar histórias. É muito difícil precisar quando ou onde a contação de histórias começou, mas o que se sabe é que ela começou junto com a palavra. Então, quando os nossos ancestrais começaram a falar, eles também começaram a contar as histórias. E podia ser por várias razões diferentes. Às vezes queriam só contar como foi o dia. Às vezes queriam incrementar um pouquinho mais para contar a vantagem. Às vezes era para entender o mundo. Por que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam? Por que tinham as estações e por que era necessário fazer a colheita das coisas? Às vezes também era só para dar uma boa gargalhada e eles contavam histórias muito engraçadas. O que se sabe é que a coisa foi evoluindo e hoje em dia nós temos várias formas diferentes de histórias e de contá-las. Existem, por exemplo, as lendas. As lendas normalmente elas têm origem num lugar conhecido, numa região, e é um evento assim um pouco diferente. Mas aí ele vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e vai virando uma coisa absurda, como a lenda da mula sem cabeça. Tem também os mitos. Os mitos são aquelas histórias que tentam explicar a origem das coisas, o porquê de tudo no mundo. Temos vários mitos e todos os lugares têm os seus. O Brasil tem. Tem também os mitos gregos, nórdicos, egípcios e tantos outros, cada um mais interessante. Temos também as fábulas. As fábulas, em geral, são histórias curtas, que normalmente têm uma moral no final e ensinam claramente uma lição. Temos os contos, pequenas aventuras ou peripécias que nos levam para um mundo enorme de imaginação. E as crônicas, engraçadíssimas histórias do cotidiano. A verdade é que para as histórias tem várias possibilidades. Nós podemos contá-las, ouvi-las, lê-las e assisti-las. E é muito gostoso quando a gente pega um bom livro e senta para ler aquela história que leva a gente para um outro lugar. A contação de histórias também tem uma importante função comunitária. O que se sabe é que quando ela começou, as comunidades sentavam em roda, em volta da fogueira, para ouvir alguém contar o que aconteceu. Seja o que fosse, a história inventada ou não, as pessoas adoravam sentar em volta. E aquilo criava um senso de comunidade, de pertencimento, entendendo que todos ali faziam mesmo parte de um só lugar. Isso, claro, até hoje tem essa função. É muito gostoso quando a gente senta em volta com a família ou com uns amigos e alguém puxa uma boa história para contar, seja de memória, seja de um livro. Assim, a contação de histórias ela existe e vai existir para sempre. E o mais interessante é que, como é uma tradição oral, não tem autoria fixa em muitas das histórias que a gente conhece. As grandes histórias que a gente conhece, que a gente escuta desde criança, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, os Três Porquinhos, são histórias que a gente não sabe quem inventou, mas a gente sabe que elas estão aí há muito tempo e elas podem ser recontadas. Tem uma história muito interessante, um reconto dos Três Porquinhos, que eu adoro, que é mais ou menos assim. O lobo mau, coitado, ele estava gripado. Ele não queria derrubar a casa de ninguém, ele só queria pedir um pouquinho de chá. Mas os porquinhos, coitados, morriam de medo dele. E quando ele chegou na primeira casa, ele ia pedindo ajuda e... Ah, lá se foi a casa do porquinho. E foi acontecendo desse jeito, mas não era por maldade, era só porque ele não conseguia segurar o resfriado. Chegou no final, ele até conseguiu se explicar. Os porquinhos convidaram, ele tomou uma boa xícara de chá. Esse é um reconto. Pegou um clássico que a gente já conhece e transformou em outra coisa. E é muito gostoso fazer isso, porque a gente pode recontar do jeito que a gente quiser. E é claro que as histórias que a gente sabe hoje, com certeza eram de outro jeito. E lá pra frente vão virar outra coisa também. Então, o que eu recomendo é sempre pegar um bom livro para saber um pouco mais desse mundo e contá-lo também.
É sempre gostoso aproveitar esse momento que a gente está agora em casa para juntar a família, pegar aquela boa história e dar uma boa leitura. E eu vou contar uma agora. Eu vou contar uma fábula árabe, chamada Uma Fábula sobre a Fábula. Aconteceu assim. Certa vez, a Verdade queria muito entrar no palácio do grande sultão. Ela então foi do jeito que era, nua. Chegou lá na frente e se apresentou e disse: gostaria de entrar no palácio do grande sultão. O guarda estava lá na porta, olhou para aquela mulher e disse: como se chama? Eu me chamo Verdade. O guarda olhou, achou aquilo assim muito estranho, uma mulher nua querer entrar no palácio, e ele disse: um momento, e foi lá dentro falar com o grão-vizir. E disse: senhor, tem uma mulher lá fora e ela quer entrar. Ela está completamente nua. O grão-vizir achou aquilo estranho e perguntou: como ela se chama? Ela se chama Verdade. E o grão-vizir na hora: Verdade! A Verdade quer entrar aqui? Oh, o que seria de mim? O que seria do sultão? O que seria de nós se a Verdade entrasse no palácio? Não! Mande que ela vá pelo caminho de Alá. O guarda então foi lá fora e olhou para a Verdade e disse: minha senhora, você não pode entrar. Nua desse jeito? Claro que não. Vá pelo caminho de Alá. Mas, quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. E a Verdade queria porque queria entrar no palácio e deu o seu jeito. Vestiu trapos e farrapos e peles de animal. E foi assim à porta do palácio. Disse muito séria: desejo entrar no palácio do grande sultão. O guarda olhou e perguntou: como se chama? Me chamo Acusação. Ele achou muito estranho aquela mulher com trapos e farrapos e disse: só um minuto. Entrou lá e foi falar com o grão-vizir. Senhor, tem uma mulher lá fora vestida com trapos e farrapos e pele de animal e ela quer entrar aqui no palácio. O grão-vizir achou estranho e perguntou: como ela se chama? Ela se chama Acusação. O grão-vizir: oh não, a acusação, o que seria de mim? O que seria do sultão? O que seria de nós se a acusação entrasse aqui? Não. Mande que ela vá pelo caminho de Alá. O guarda então foi lá fora e disse: olha, minha senhora, não vai poder entrar assim desse jeito, assim com trapos e farrapos no palácio, não. Vá pelo caminho de Alá. Mas, quando Deus criou a mulher, criou também o capricho. E a Verdade, então, se arrumou toda. Tomou um banho de perfumes e leite, vestiu tecidos finos de seda e botou várias joias. Ela então foi para o palácio e disse: gostaria de entrar no palácio do grande sultão. O guarda olhou. E ela: então, você não vai me deixar entrar? Ah, sim, claro. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Eu me chamo Fábula. O guarda então quase não conseguiu se segurar e disse: só um minutinho que eu já volto. E foi atrás do grão-vizir. Ele disse então: Senhor, tem uma mulher lá fora que quer entrar no palácio do grande sultão. O grão-vizir olhou e perguntou: e como ela está vestida? Como ela se chama? Ah, sim, claro. Ela está finamente vestida e um cheiro doce de perfume, várias joias. E ela diz que se chama Fábula. E o grão-vizir: ela se chama Fábula. Pois é claro, deixe que a Fábula entre, abra todas as portas, todos os portões. Vamos recebê-la com toda a pompa do palácio. Muita música, muita comida. Sim, a Fábula tem que entrar com muita pompa.
Então abriram todos os portões, prepararam um grande cortejo com muita música e a fábula então entrou. E foi assim que a verdade, fantasiada de fábula, entrou no palácio do grande sultão. Como uma fábula, ela tem uma moral. Fica aí para vocês descobrirem e depois comenta aqui pra gente. E se vocês querem ouvir mais histórias e saber um pouco mais sobre a contação de histórias, eu também tenho um canal, youtube.com/ClarissaPortugal. Lá tem vários outros para vocês ouvirem, se deliciarem e recontarem para suas famílias. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias.